terceira aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a comunicação, que é uma outra dificuldade que a criança que está dentro, né, do transtorno do espectro autista, ela apresenta. Nós temos que pensar, quando nós falamos em comunicação, né, não falar é diferente de linguagem. Por quê? Porque a linguagem, ela envolve essa questão da comunicação, do sentimento, da interação, né? Mesmo sem falar, né, embora ela não fale, a criança ela expressa linguagem de outras maneiras, né? Se nós pensarmos aí nessas 3 imagens, nós sabemos exatamente o que as crianças estão sentindo. Por quê? Porque não falar não significa que não apresenta linguagem. E aí, o que nós precisamos entender, né? O que o meu aluno entende? Quando nós estamos falando de comunicação, será que ele entende quando eu falo para ele, por exemplo, pegue, mostre, pinte? Ele compreende essas ordens? Será que ele vai precisar de apoios, de recursos visuais para que ele consiga mostrar para mim o que ele deseja? É sobre isso que a gente vai falar hoje, né? E nós precisamos pensar também como a criança que está comigo, ela se expressa, porque ela pode não falar. Mas o que ela faz? Ela tem gestos, ela faz gestos, ela aponta, ela pisca, ela chora, né? O comportamento dela mostra o que ela deseja. Então, essas situações são importantes para a gente pensar. Seja um autista verbal ou não verbal, como que é essa linguagem dele? Como que ele se expressa? Quais são as questões importantes para a gente pensar, né? Por exemplo, um autista não verbal, ele aponta? Como que ele expressa as emoções? Será que ele chora, ele apresenta comportamentos inadequados? Ele tem uma interação mais restrita porque ele não é verbal. Então, como que é essa interação dele com os outros? Isso, gente, vai afetar nitidamente a questão da comunicação. O olhar persistente, os gestos. Então, tudo isso que vocês estão vendo aqui nesse slide são características das crianças que não são verbais. E não é porque ela é verbal que ela não tem a linguagem. Se vocês observarem esses pontos que estão em destaque, eles vão mostrar para a gente muitas coisas envolvendo a criança. Já tiveram situações, por exemplo, que a criança pega você pela mão, ela leva você até determinado objeto e põe sua mão lá. Isso mostra que ela quer água, por exemplo, né? Pega a sua mão, leva até o copo, até a caneca. Ou essa questão do gesto, né? Ela faz determinados gestos quando ela quer um brinquedo, né? Ou o brinquedo está lá em cima do armário e ela aponta o brinquedo sem falar nada. Essas são questões importantes, porque quando nós conseguimos compreender a forma de comunicação da criança, nós vamos conseguir evitar situações que não são adequadas, né? Uma criança, por exemplo, que aponta, aponta, aponta e eu não dou o que ela quer, ela pode apresentar alguns comportamentos que são inadequados. Ela vai chorar, ela vai empurrar o amigo. Quando eu consigo compreender essa forma de comunicação da criança, eu consigo atender melhor os pedidos dela. E aí, nós temos aqui algumas dicas, né, para essas crianças que não são verbais. Quais são algumas coisas que a gente pode estar pensando no nosso dia a dia na escola para trabalhar essas questões, né, da comunicação, ampliar essa comunicação e também ajudar as outras crianças a compreenderem a forma que essa criança se comunica. Associar os movimentos do cotidiano, os contextos das palavras, as canções, as expressões, né? Pensar que às vezes a criança gosta de música, ela não canta, mas como que ela faz, né? Ela consegue perceber os movimentos da música, ela consegue participar dessas atividades, né? Usar materiais, assuntos e objetos que sejam do interesse da criança, isso estimula a atenção. Pensem numa criança que gosta, por exemplo, do Lego, né? Como que eu posso inserir essa atividade, fazer uma atividade e inserir esse objeto que ela gosta? Ah, nós vamos cantar. A música fala de determinadas coisas lá e cada vez que falar tal palavra, a gente vai pegar uma pecinha do Lego. O controle das comorbidades também, né? É uma outra coisa importante para a gente pensar.
A criança, por exemplo, que tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ela vai apresentar mais dificuldade nessa questão da comunicação. Às vezes ela não para ouvir, ela não consegue perceber essas situações. E aí o que a gente pode pensar? O uso de imagem, de desenho, de esquema, de foto, de vídeo, né? Trabalhe com a criança situações do cotidiano, ela não é verbal. Será que ela sabe do que você está falando quando você está pedindo? Por exemplo, eu vou falar assim, vamos escovar o dente? Cadê a sua escova? Ela nomeia o que é a escova, o que é a pasta, o que é o pente, o sabonete, o álcool gel, as situações desse cotidiano que eu estou pedindo. Porque às vezes eu estou pedindo uma coisa que a criança não nomeia ainda. E aí a gente pensa assim, mas não sabe fazer, tá? Não sabe fazer ou não sabe nomear, não sabe do que eu estou falando. Né? Circule a palavra. Ela sabe o que é circular? Então pensem que toda vez que a gente está trabalhando essa questão da intervenção com a criança, antes disso vem a comunicação. Eu preciso entender o que ela consegue compreender daqueles comandos que ela recebe. E para isso, né, as figuras, os desenhos, eles são muito importantes. E a gente vai falar um pouquinho sobre esses recursos visuais para a comunicação mais para frente. Né? As instruções, elas precisam ser pequenas. Imagine que vocês vão dizer assim para a criança, pega o livro e abre lá em tal página. Aí vocês vão ler o texto e circular as palavras que começam com A. Olha quanta instrução. A criança, ela tem dificuldade nessa comunicação e nessa linguagem envolvendo a comunicação. Então, quando eu dou ordens curtas, ela vai conseguir compreender. Quando isso não acontece, ela vai ficar perdida. E aí, às vezes a gente fala assim, né? Mas eu viro a costa, ela não faz nada sozinha. Mas qual foi a instrução que eu dei? Será que foi curta? Então, vamos pensar lá. Maria, pega o livro. Pegou. Agora vamos abrir o livro em tal página? E eu ajudo a Maria a abrir o livro. Olha, Maria, agora você vai ler o texto. Né? Ou você vai olhar as figuras que tem aqui. Encontra para mim onde está o elefante aqui nessa página. Então, quando as instruções elas são curtas, elas facilitam essa compreensão da comunicação. Tá? Nomear objetos do cotidiano, que a gente já falou, trabalhar as emoções, que nós já vimos no encontro anterior, e também a imitação. Né? A imitação é algo muito importante para todo o processo de aprendizagem. Trabalhem, gente, com as crianças essa questão da imitação desde bem pequenas. E para isso a gente tem muitas sugestões, né? Tem música que a gente imita, tem algumas brincadeiras, né, que a gente faz lá com poema, com cantiga, para trabalhar essa imitação. Tem a imitação motora, né, aquelas brincadeiras que a gente faz, por exemplo, o macaquinho mandou, eu mostro um cartão e a criança tem que reproduzir o movimento. A imitação, ela é importante. Para quê? Para conduzir a criança nesse processo de comunicação também. Né? E aí, esse quadro é para vocês pensarem um pouquinho quando vocês propõem uma atividade para a criança. Né? Como que eu vou ensinar, então, essa criança que não é verbal? O comando, né? Quando a gente fala do comando verbal, risque o maior, pinte o quadrado, marque a vogal A. Né? Quais são as questões que podem ajudar a criança? São as pistas. Né? O que eu posso ter como pista? Eu posso ter a mímica, o gesto, né? Então, eu vou falar para ela pintar o quadrado, mas eu vou apontar, olha aqui o quadrado, pinta o quadrado. Aqui, olha, você vai circular a vogal A, olha qual que é o A. Então, as pistas visuais que eu dou, os gestos e assim por diante, eles vão ajudar a criança a compreender essa informação que ela está recebendo, né? Também, gente, demonstrar. Né? Às vezes, pegar na mão da criança e falar assim, olha, aqui você vai circular, aqui você vai pintar, aqui a gente vai recortar e às vezes ensinar até o movimento dessa tesoura junto com a criança. Demonstrar é importante para a compreensão. Né? E às vezes ajuda a física. Né? Tem criança que vai precisar de um apoio total aí. Se eu não segurar na mão dela, ela não vai recortar. Se eu não fizer junto com ela, segurando na mão, ela não vai pintar. Pensem
que quanto maior é a nossa participação na atividade, às vezes maior é o comprometimento cognitivo dessa criança. São crianças que vocês percebem, né? Que além do autismo apresenta deficiência intelectual, são crianças que vão precisar dessa ajuda mais pontual, né? Vão precisar da nossa participação na atividade de uma forma mais efetiva. E aí a gente sabe que crianças que têm esse comprometimento intelectual, cognitivo, elas precisam desse professor auxiliar muitas vezes do lado dela, né? Ajudando a todo momento. Então eu vou montar alguma coisa, ele está aqui junto, ele está pegando na minha mão, ele está mostrando como faz. Eu vou até o banheiro, ele vai me ajudar com as pistas visuais, ele vai dar dica para mim, olha, agora a gente vai, tira a calça, né? Sobe a calça, agora você vai pegar o papel higiênico para se limpar. Então, essas questões dos comandos, eles são muito importantes para a gente desenvolver a comunicação dessa criança, né? Pensem então nesse quadro, né? O que eu quero, qual é o comando que eu dei? Quais são as pistas que essa criança precisa? Como que eu posso demonstrar para ela aquilo que eu estou pedindo? E qual é a ajuda que eu posso dar? Às vezes é só uma ajuda verbal. Eu falo, ela consegue fazer. Às vezes é uma ajuda física, eu tenho que pegar na mão para ela aprender o que eu estou pedindo, né? Então, quando a criança não é verbal, às vezes ela vai precisar bastante dessa ajuda física, para depois a gente conseguir ter só um comando verbal. As crianças que já têm uma comunicação verbal, quais são algumas coisas que nós observamos aí na linguagem? Nós observamos, às vezes, a desabstração, né, que é a dificuldade dela compreender piada, linguagem figurada, como a gente já viu em outra aula. A questão pragmática, né, que é da entonação. O uso anormal, né, dessa comunicação verbal, aquela criança que fala muito, né, se você tem que pedir, às vezes, para ela, olha, agora respira, vamos parar. Não vai conversar, a gente vai ouvir, olha, escuta o que eu tenho para dizer. A ecolalia, né, que é a repetição, a gente vai falar um pouquinho disso, e os atrasos na linguagem, né, ou a perda da linguagem. Às vezes a família relata, né, até determinada idade teve um desenvolvimento normal e depois parou de falar. Isso também acontece no autismo, né? E aí, quais são algumas coisas que a gente pode destacar dessas questões não verbal e verbal, né? Que englobam aí as dificuldades de comunicação de uma forma bem geral dentro do espectro. Essa dificuldade de compartilhar as informações com o outro, a linguagem imatura, a ecolalia, a reversão de pronome, a entonação, a reciprocidade, né? A criança não dá retorno. Eu pergunto, é só aquilo que ela responde. Ou a desabstração, que é essa dificuldade aí geral para compreender a linguagem figurada. E aí nós vamos falar um pouquinho agora sobre a ecolalia, que é uma coisa muito comum dentro do espectro autista, né? É um transtorno de linguagem, né? Um sintoma muito comum no transtorno do espectro autista. E o que é a ecolalia? Né? É uma repetição constante sem finalidade funcional. Uma criança repete determinadas coisas, ou que eu acabei de falar, ou coisas que ela viu, que ela ouviu em outros momentos e ela traz para um contexto que não tem nada a ver com aquela informação. Eu estou dentro da sala de aula, estou contando a história, e aí eu falo para ela, então, os 3 porquinhos moravam onde? E eu espero que ela responda, né, de acordo com a história que eu contei. E a resposta dela é, morava onde? Ela repete aquilo que eu falei. Então, essa é a ecolalia. Ou então, ela assistiu o filme lá dos 3 porquinhos em uma situação, e a gente está dentro da sala de aula conversando de um outro assunto, e ele chega e fala assim, o lobo assoprou a casa dos 3 porquinhos. Né? Ele traz aquela informação de um contexto diferente para uma situação que não tem nada a ver a informação. A ecolalia, o que ela acaba trazendo? Ela restringe essa comunicação social. Porque imagina, a criança busca o outro para conversar, busca para brincar, e ele fala de uma coisa que não tem nada a ver. Ou ele responde algo que está fora do contexto. Né? A ecolalia, às vezes, ela reforça o isolamento e ela atrapalha a aprendizagem. Por quê? Porque a gente não está vendo nessa situação o uso funcional dessa linguagem. Né?
E aí, o que nós podemos fazer? Quais são algumas intervenções? A intervenção precoce ela é muito importante. Porque a ecolalia, às vezes, a gente percebe em criança bem pequena mesmo, né? Aprendeu lá a falar, já apresenta ecolalia. As terapias, né, com fonoaudiólogo, são importantes para essas situações. Estimular a interação social, né, o contato com outras crianças, o contato com um contexto novo, né, utilizar novas palavras, ampliar esse vocabulário da criança, usar pronomes, né, eu, você, olhar no olho da criança, buscar essa interação de uma forma mais significativa. Pensar nos cumprimentos sociais, né? Ensinar essa criança a dar tchau, jogar beijo, falar oi, agradecer. São coisas que vão contextualizar aquela linguagem. Para quê? Para que ele não saia falando coisa que está fora do contexto, né? E também, o que a gente pode pensar? E recompensar, né? Olha que legal, parabéns, é essa mesma a resposta, né? Gostei do que você falou. Exatamente, olha, parabéns, é assim mesmo, né? Então, recompense. Quando a criança ela traz uma resposta adequada para a situação que ela foi exposta, recompense. Né? Ela vai perceber que é aquele comportamento que eu espero, né? E também essa questão da psicoterapia, né? Algumas medicações. Às vezes a criança ela é tão agitada, ela não consegue perceber o contexto da comunicação. Às vezes, o que acaba acontecendo? A medicação que vai trabalhar essa concentração, vai trabalhar essa inquietude que ela apresenta, vai trazer para ela ganho na linguagem. Por quê? Porque aí ela vai ouvir melhor, ela vai prestar mais atenção. Então, essas são algumas intervenções do que a gente pode fazer. E dentro da comunicação, algo essencial, né, e primordial para a gente pensar é a imitação. A imitação, ela está dentro da forma que a gente aprende, né? Ou a gente vai, as crianças elas vão aprendendo no decorrer do tempo com instrução, com experimentação e com imitação. Então, eu falo o que ela tem que fazer, eu mostro o que ela tem que fazer e ela imita aqueles comportamentos que ela está aprendendo dentro do contexto que ela vive. A imitação ela está presente na aprendizagem de uma forma muito intensa. Nós aprendemos a falar imitando, andar imitando, escrever imitando, né? Quando nós temos a presença do autismo leve, a gente percebe que não existe muita dificuldade na imitação. Mas quanto mais intenso é o nível do autismo, a gente percebe sim essa dificuldade de imitação. Então eu faço e ele não corresponde a determinadas situações, né? Eu até coloquei aqui um lembrete, né, para a gente pensar que quanto mais intensa a imitação, mais intensa é a interação com o ambiente. Isso é importante. Então, as crianças que imitam mais, elas conseguem ter mais interação social. Elas conseguem ter uma interação melhor com o ambiente, uma interação melhor com as outras crianças. Por quê? Porque elas estão participando de atividades que são comuns, né? E quando o autismo é mais grave, ele não imita ou ele tem a imitação atrasada, né? Como eu falei para vocês, ele ouve uma coisa e ele reproduz depois fora do contexto, né? Ou é uma fala fora do contexto, é um desenho fora do contexto, são situações aí que mostram a dificuldade da imitação dessa criança. Pensem, né, na criança que vocês têm aí na sala de aula e como que é essa imitação dela? Quando eu faço um movimento, ela consegue imitar? Eu falo uma palavra, ela consegue repetir? Lembrem sempre, né, que a imitação ela está dentro da aprendizagem de uma forma bem intensa. E se a gente parar para pensar, ler, escrever e as habilidades que a gente tem aí dentro do nosso programa de ensino, envolve imitação. Né? Se a criança não tem essa habilidade básica, como que ela vai ter outra maior? Escrever nada mais é do que você imitar aí movimentos que nós já adquirimos e associamos a outras situações. Quando a imitação ela não existe de uma forma bem simples lá no começo da infância, ela precisa ser estimulada, porque ela é muito importante, né? E aí a gente tem, por exemplo, as imitações motoras, que a gente pode pensar aí nos bebês, né? As vocalizações, que também são imitações, né?
trabalhar a dramatização com a criança, a escrita, né, para o desenho e para as outras habilidades. Pensar, por exemplo, eu vou desenhar assim, vamos copiar, vamos fazer igual? Olha, eu fiz isso aqui com a massinha, vamos fazer igual? Pega a sua aí, você vai imitar e fazer igualzinho o meu. Ou a gente vai fazer uma pintura lá com pincel, com tinta, e a criança vai trabalhando essa questão da imitação, né? No caso do autismo leve, a gente vai trabalhar com instrução, né? Instrução verbal e às vezes a criança corresponde. Quando o autismo, gente, tem um nível mais de moderado, aí, o nível 2, o nível 3, a gente já consegue perceber que a criança vai precisar mais daquela demonstração, daquela ajuda física, né? Vamos pensar na situação de lavar a mão. Para um autista do nível 1, às vezes eu falo para ele assim, olha, agora a gente vai lavar a mão lá, vamos lá, abrir a torneira, pegar o sabonete, e ele vai correspondendo. Outros não vão corresponder, né? Eu vou ter que pegar a mão dele, colocar lá na torneira, abrir. Olha, vamos colocar o sabão, eu coloco, ajudo ele a esfregar essa mão. Então, lembrem do quadro, né? Eu vou demonstrar, eu vou dar ajuda física. Isso vai ajudar na comunicação, né? E se essa imitação atrasada às vezes acontece, o que eu faço, né? Vamos pensar, a gente volta lá para a sala de aula, estou contando a história e a criança volta no desenho que ela assistiu lá em casa, né? A gente tem que contextualizar. Se tem a ver com a situação, a gente incorpora. Agora, se não tem a ver com a situação, eu vou dizer para ele, olha, agora a gente não está falando mais dos 3 porquinhos, né? Eu estou falando dessa situação. Você conhece isso? Olha que legal. E aí eu mostro uma imagem do que eu estou falando, né? É contextualizar a criança, é trazer para ela assim, olha, essa informação não, a gente conversa disso em outro momento. Agora a gente está falando disso. Isso, gente, é ajudar a criança a criar contexto social para a comunicação. Eu estou dizendo para ela, nesse momento o assunto é outro, o cenário é outro, eu estou trazendo outra informação. Guarda essa que a gente conversa depois, né? Senão, o que acaba acontecendo? Às vezes a criança, ela passa o dia todo falando do dinossauro que ela gosta, né? Eu estou falando de uma história, ela está trazendo dinossauro. Eu estou falando de matemática, ela está trazendo dinossauro. Sempre aquele contexto de comunicação restrito, lembre sempre, né? Que o interesse dela é restrito, então ela vai ficar naquilo. Qual que é o meu objetivo enquanto professor? Tirar ela daquele contexto e ampliar a situação, né? Eu vou partir desse dinossauro, mas eu tenho que ampliar. Ela não vai ficar o tempo todo falando de dinossauro. Isso é ampliar essa questão da comunicação, né? E aí, como que eu posso estimular, né, essa imitação? A gente pode pensar em situações de imitar o brincar da criança, organizar, né, festas e situações diferentes ali no contexto para ela perceber como a gente se comporta em determinadas situações, objetos iguais, criar ações com os personagens favoritos dela, usar música, jogar bola um para o outro. Então, essas situações são algumas coisas que a gente pode estimular o uso da imitação com a criança que está dentro do espectro autista. Eu vou cantar uma música, ela vai repetir. Eu vou brincar lá, por exemplo, vai ter uma festa, vamos brincar com as bonecas? Vamos trazer esse simbólico? Como que é, então? Como seria? Como que a gente vai fazer aqui com as bonecas que a gente tem? Brincar com o outro, né? Pareamento, a questão de objeto igual. Eu peguei o lápis, pega o outro lápis para mim. Agora eu peguei o apontador, cadê o seu? Eu peguei o lápis azul, pega o outro lápis igual esse para mim. Então, isso, gente, é criar situações de comunicação, é ampliar essa questão da comunicação, pensando no quê? Na questão primária, que é a imitação, né? E aí tem esse outro site para vocês pesquisarem também, que é o Tempo Junto. Tem bastante coisa interessante para vocês darem uma olhadinha lá, né? E aí, como que a gente pode estimular mais essa habilidade de comunicação? A gente começa com a imitação e depois, né? Ensinar gestos simples. Então, eu não consigo, não sou verbal,
Mas como que eu vou falar oi para alguém? Ah, eu posso acenar, posso dar tchau, né? Eu gostei, não consigo falar muito obrigada, mas como que eu posso agradecer? Posso ensinar a jogar um beijo, posso dar joia, né? Então, ensine a criança gestos. Dê sentido para esses gestos, que as pessoas consigam compreender o que ela está querendo dizer. Ah, eu não quero, então eu não quero, eu não empurro, eu não bato, eu não jogo, eu só faço sim, não. Ou não, né? Não quero, para. Ensinar esses gestos é importante para a gente desenvolver a comunicação. Ensinar os sons do dia a dia, né? Olha, escuta, é o carro que está passando. Né? Escuta, alguém ligou a torneira, é a água. Né? Dê nome para os barulhos que essa criança escuta. Né? Nomear esses sons é importante. Imitar os sons que a criança vocaliza. Então, ela faz determinado som, você vai nomear, né? Olha que legal, vou fazer igual. Você está imitando o caminhão? Né? Ah, você está imitando o gato, né? Então nomeie essas coisas. Isso vai ajudar a desenvolver a comunicação. Narre as atividades do dia a dia. Ela está brincando lá no parque. Ah, você vai subir no escorregador? Então vamos lá, vou dar a mão para você. Subiu. E agora? Agora a gente vai descer, né? Comunicação a gente desenvolve com a comunicação. É conversando mesmo com essa criança, é nomeando as coisas que ela faz no dia a dia, dando sentido para o que ela consegue verbalizar. Use música. As músicas são muito importantes para o desenvolvimento dessa comunicação. Apresente o objeto e a sua função. Para que serve? Olha, eu peguei o pente. Para que serve o pente? E também esperar, né, as tentativas de comunicação. Às vezes a gente pergunta e quer que a criança responda imediatamente. Não, lembrem, dá um tempo para ela processar. Eu pedi algo, eu perguntei algo, então espera. Aí você vai ver no tempo a resposta. Não teve a resposta, aí a gente faz uma intervenção de uma outra forma. Dificulte o acesso a objetos que são de interesse para ela pedir. Imagine que ela gosta do carrinho azul. E aí a gente pega e coloca o carrinho azul lá em cima do armário, de um jeito que fique na vista dela. Toda vez ela chega, ela vai pegar na caixa. Pega na caixa. Cadê o carrinho? Não está aqui. Olha onde está o carrinho. Está lá em cima do armário. E agora? O que ela vai fazer? Será que ela vai pegar você, apontar? Ah, ela apontou, Vanessa. Ela mostra o que ela quer. Ah, você quer o carrinho azul. Eu vou pegar para você. Ou se ela já tem alguma condição assim de se expressar verbalmente, a gente pode falar, o que você quer? É esse? Não. Ah, é isso aqui? E a criança consegue, às vezes, com gesto, ou falar sim, não, carrinho, né? Eu mostro 2 carrinhos. Qual que você quer? É o azul ou é o vermelho? Essas situações de dificultar o acesso a situações que são do interesse da criança vão fazer com que ela se exponha para essa comunicação de uma forma que vai ajudar o desenvolvimento. Né? E essa comunicação, ela envolve 4 aspectos importantes, que é nomear, repetir, responder e pedir. Pensem em situações do cotidiano escolar que a criança tem que praticar essa comunicação dessas 4 formas. Ela nomeia, ela não é verbal. E aí, como que eu posso ensinar ela a pedir? Como eu vou trabalhar essa comunicação? E a gente já viu alguns aspectos, né? Mas pensem que a comunicação, ela envolve esses 4 componentes importantes. E aqui tem algumas dicas, né? Situações do cotidiano, por exemplo, para nomear. Eu tenho uma caixa lá, cheia de objetos que faz parte do meu dia a dia, e aí eu posso pensar, né? A escova, o carrinho que ela gosta, a massinha que ela gosta, a colher que a gente tem lá para alimentação. Tem uma caixa e aí eu vou procurar esses objetos. Eu tenho a foto do objeto e o objeto dentro da caixa. Eu mostro a colher e a criança vai procurar lá dentro da caixa o objeto que eu mostrei. Olha, é a colher. Cadê a colher? E ela vai procurar. Ou eu não preciso, às vezes, da pista visual. Eu vou falar e ela vai procurar.
ela não precisa do visual, ela nomeia as situações, né? Agora, quando ela tem dificuldade em nomear os objetos do dia a dia, a gente traz a foto do objeto e pede para ela pegar o concreto lá. Outra situação é essa da foto, né? Tem o copo e a colher. Aí eu tenho os cartõezinhos e a gente vai trabalhar a posição, né? A colher está em cima do copo, está sobre o copo, a colher está dentro do copo, está fora do copo. E ela vai pensando nessas situações, sempre nomeando, né? E pensando em objeto do dia a dia. As placas de comunicação são muito comuns e indicadas, né? A criança, quando ela não tem a comunicação verbal, eu vou ensinar ela a pedir para ir no banheiro, a pedir para beber água, como? Com foto. Eu tiro foto daquele ambiente, deixo num espaço da sala de aula que a criança tem acesso, e aí ela vai lá e vai mostrar para mim, ó, olha o que ela quer. Ah, ela está apontando que ela quer beber água. Ah, você quer água? Então vamos lá buscar. Ela apontou o banheiro. Você quer ir ao banheiro? E a gente sempre vai nomeando essas situações que a criança aponta. E o que é interessante, a gente é partir do interesse dela. Pensem, por exemplo, que ela pode escolher alguma coisa, né? Aqui tem um exemplo dos desenhos. Eu tenho lá a foto de vários desenhos e aí eu vou falar para ela qual que você mais gosta e ela tem que mostrar para mim, né? Olha, onde que está o desenho da galinha pintadinha? E ela vai mostrar para mim onde está. Outra coisa é separar brinquedos preferidos, né? Pegar os brinquedos lá e separar por cor, por tamanho, por quantidade. Ai, pega para mim o urso, pega para mim a bola azul. Mesmo que a criança não seja verbal, ela pode ter o conceito dessas situações. E aí a gente consegue avaliar também algumas questões, né? Como, por exemplo, a nomeação. Tem criança que não é verbal, mas consegue escrever. Se você der lá as letras do nome, ou falar, pega a letra A, pega a letra B, ela tem essa noção. Lembrem que a questão da linguagem é diferente de não falar, né? Outra sugestão são esses cartões, né? As imagens de apoio para a comunicação. A gente pode confeccionar pequenos cartões, são iguais esses aí que a gente está vendo na imagem. E embaixo a gente tem o sim e o não, né? Então, esse personagem apareceu na história? Sim ou não? Mesmo que a criança não fale, ela vai conseguir mostrar para mim se ela interpreta aquilo que eu estou trabalhando, né? Isso que você está vendo é um leão? Sim ou não? E a criança vai dar o retorno, né? Seja por meio do apontamento, do sim e do não que está ali, ou por meio do gesto, né? Sim, não. Ou, às vezes, escrevendo, né? Esse do slide tá o sim e o não. Além da palavra, tem o gesto. E a gente pode fazer assim também, só escrito, né? Sim e não. Essas são algumas sugestões de atividade que podem apoiar o desenvolvimento da comunicação. Outra é referente à alimentação. Muitas crianças apresentam, como nós já vimos, essa questão da seletividade alimentar. E aí, o que você gosta de comer? Eu posso separar lá alguns desenhos de alimento, foto, né? Lembrem sempre, comecem pelas fotos e depois a gente vai para o desenho. Usem objetos, fotos, figuras, né? De alimentos reais para essa criança no começo. Até para a gente conseguir avaliar a percepção dela, né? A nomeação, se ela sabe exatamente do que nós estamos falando. Pensa aí, né? Olha, qual a fruta você ia escolher para comer? Que fruta você gosta? E a criança pode trazer essa imagem mostrando para a gente a fruta que ela gosta. Que fruta você não gosta? Outra atividade interessante é essa questão do tempo, né? Como que está o tempo hoje? Olha lá, está sol, está chuva, está frio, como que é? E aí a gente pode confeccionar um cartaz que essa criança vai trazer essa percepção que ela tem do tempo todo dia. Essa também é uma forma de ampliar a comunicação. Outra coisa muito importante são as rotinas, né? As rotinas visuais que nós utilizamos com as crianças. Nós temos aí algumas sugestões, né? E vocês podem observar que todas elas são de fotos dos ambientes da escola.
Criança, gente, que tem dificuldade de comportamento, dificuldade de comunicação, trabalhar essa questão visual não é uma opção. É um recurso que tem que ser usado, né? Ah, mas não vou porque eu acho que... Não. Se a criança tem dificuldade de comportamento, de perceber essa rotina dela do dia a dia, e se ela tem dificuldade de comunicação, a rotina, ela tem que existir no cotidiano dessa criança. Eu vou tirar a foto dos espaços, eu vou organizar da melhor forma. Pode ser um cartaz, pode trazer para a mesa da criança para ficar mais próximo dela, para ela perceber. Pode ser uma régua, né? E a gente vai colocando ali as atividades. Pode ser um cartaz que fica exposto em determinado lugar da sala. Essa rotina eu vou fazer junto com essa criança. Olha, primeiro a gente vai fazer essa atividade, depois essa. Eu fiz, eu posso tirar dali, né, e passar para um outro espaço do que já está feito. Mas lembrem sempre, não é uma opção. Nós precisamos pensar nesse recurso visual. Esse recurso visual, ele vai ajudar a criança a se organizar no ambiente, vai evitar situações e comportamentos inadequados, e ele também vai ajudar a criança a se comunicar, né, a mostrar o que ela gosta, o que ela quer, o que ela deseja fazer. Dentro ainda desses recursos visuais, nós temos várias coisas que podem ser usadas. As questões que envolvem as pistas visuais, nós temos as histórias sociais, né, que ensinam determinadas coisas, como, por exemplo, não morder, não se jogar no chão. E aí a gente tem um exemplo, vocês podem pesquisar, que existem muitas histórias sociais para a gente usar. E também as regras, os combinados, podem ser feitos através dos recursos visuais, assim como as atividades do dia a dia. Aqui nós temos o exemplo de lavar as mãos. O passo a passo. Lembrem que essa criança precisa, né? Muitos autistas precisam desse passo a passo, desse fazer junto, de mostrar, olha, é assim, né? E esses recursos visuais que a gente usa, eles são para isso, né? Devem ser utilizados para ajudar a criança a desenvolver as atividades com autonomia. A gente começa mostrando, fazendo junto. Lembrem das ajudas, né? Eu começo com a física, mas eu vou chegar na verbal. E pode chegar um momento que eu não precise mais desse recurso visual. A criança já adquiriu aquele comportamento. E, por último, quando a gente pensa aí em crianças, por exemplo, do ensino fundamental, onde a gente está pensando na interpretação do texto e assim por diante, né? Não é só escrever que vai mostrar se ele sabe ou não. Mas o recurso visual ele é importante nessa situação também. Por exemplo, aqui essa imagem, né? Aponte para mim o lobo. Onde está o bolo? Qual que é o porquinho que está fazendo a casa? Qual é o porquinho que está com a blusa amarela? Então, essas situações, elas vão ajudar a criança a mostrar para nós, através desse recurso visual, o que ela compreendeu ou não. Esses recursos, eles são muito importantes nesse sentido. E aí, o que a gente pode pensar, né? Nessas pistas visuais, em estruturar o ambiente, pensar nessa rotina, né, que são essas imagens que mostram o que a gente vai fazer, o apoio concreto de determinadas situações. Então, eu vou ter fotos que mostram, por exemplo, que é errado a gente morder, a gente empurrar o amigo. Estruturar os jogos e as atividades pensando na visualização daquilo. Os autistas, eles aprendem mais nessa questão usando os recursos visuais. Eles são mais visuais do que auditivos, né? Então, pensem na atividade que vocês estão preparando. Qual é o recurso visual que eu tenho aqui? O controle de estímulo. A gente não pode ter muita informação quando eu preparo uma atividade, porque aquilo pode distrair a criança. Lembra da dificuldade de atenção e concentração que ele tem. E estruturar o ambiente, pensando que eu posso evitar, né, muito material em cima da mesa, posso evitar uma folha que tem muito estímulo. Se eu quero avaliar aquela situação e eu pensei numa folha em atividade, pensem que vocês têm que tirar dali o que é desnecessário. Pensar nessas situações vai facilitar o quê? Vai facilitar a nossa comunicação com essa criança. Perceber, conseguir avaliar o que ela sabe, o que ela faz sozinha, o que ela precisa de ajuda ainda para fazer. E todas essas situações, elas vão mostrar
que vão dar indícios, né, para a gente de que como a criança ela aprende muito melhor quando a gente usa os recursos visuais. E os recursos visuais, eles são importantíssimos para a gente desenvolver a comunicação, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, né, dessas informações. Vocês consigam perceber, gente, que a forma que a criança se comunica, ela é importante. Que a gente consiga perceber como isso acontece. Quando eu percebo como isso acontece, eu consigo avaliar quais são as habilidades que essa criança tem e no que eu tenho que intervir para melhorar aquelas questões que precisam ser adquiridas ainda, tá? Para finalizar, eu separei essa frase que diz assim: se o aluno conseguir enxergar possibilidades onde o mundo inteiro disse que não existiam, o professor cumpriu finalmente a sua missão. Lídia Vasconcelos. E aí eu gostaria que vocês pensassem, né, nessa frase. Quais são as possibilidades que eu trago para essa criança dentro do ambiente escolar? Como que eu faço com que ele enxergue essas possibilidades? Com que as pessoas que estão à minha volta percebam o potencial que ele tem. O transtorno do espectro autista, ele traz grandes desafios para nós na escola. Mas a gente sabe que também existem casos assim de muito sucesso. Se a criança ela está na escola, ela não vai entrar para a escola e sair da escola do mesmo jeito. Sempre ela vai aprender, porque o fundamento da inclusão é a gente pensar que toda criança aprende. E os autistas, eles não são diferentes. Eu agradeço muito a atenção de vocês.